A videoendoscopia para o tratamento de hérnia de disco da coluna vertebral é um método muito moderno, já consagrado pelo uso, com ampla literatura médica favorável, que mostra que esses pacientes podem ser beneficiados com esse tipo de procedimento. A recuperação da técnica endoscópica é uma recuperação rápida, que entre 2 a 3 dias os pacientes já podem estar retornando às suas atividades laborais, profissionais e de lazer. A cirurgia endoscópica da coluna vertebral consiste em um procedimento que é realizado com uma incisão mínima, frequentemente menor que 1 centímetro, em torno de 7, 8 milímetros, e que através de uma câmera, a câmera de um aparelho chamado endoscópio, permite o tratamento de doenças degenerativas da coluna vertebral. Seja ela uma hérnia de disco que está comprimindo uma raiz nervosa, seja ela uma estenose decorrente de uma hipertrofia óssea, um aumento do osso que está gerando uma compressão das estruturas neurológicas. Nas técnicas mais antigas, onde nós temos grandes incisões, não devemos pensar apenas na parte estética, mas também na parte muscular, que está abaixo da pele. O que acontece? Acontece que vão criar grandes fibroses, e essas fibroses vão causar dor cronicamente no paciente. Com técnicas minimamente invasivas e menores incisões, o paciente tem a oportunidade justamente de não criar essa grande fibrose e assim ter menos dor no seu pós-operatório e na sua vida. Como é feita a videoendoscopia de coluna? A endoscopia de coluna ela é realizada em ambiente hospitalar, num centro cirúrgico normal. Dentro da sala de cirurgia, nós utilizamos uma mesa operatória radiotransparente e o arco cirúrgico, que nada mais é que um aparelho de raio-x portátil que utilizamos dentro do centro cirúrgico. É utilizada uma cânula que vai de forma percutânea através da pele do paciente, e dentro dessa cânula é colocada fibra óptica, e essa fibra óptica ela vai fazer o quê? Ela vai projetar imagens no telão, essas imagens muitas vezes aumentadas e de alta resolução, permitindo assim que o cirurgião tenha acesso a essas imagens da coluna do paciente e dessa forma realize a cirurgia endoscópica. Hérnias de discos cervicais, sejam hérnias foraminais que estejam comprimindo as raízes que vêm para os braços ou para o ombro ou que ficam aqui na parte mais do pescoço ou da cabeça, podem ser tratadas com endoscopia de coluna, através da retirada dessas hérnias com pequenas incisões ou descompressão das raízes nervosas, que nós chamamos de foraminotomias. A cânula de trabalho é aproximadamente do tamanho um pouco maior do que o diâmetro de uma caneta. A gente vai trabalhar no disco, vai descomprimir a raiz, vai fazer o tratamento da hérnia de disco. Então, o processo interno da descompressão, que é realizado pela cirurgia, é o mesmo que na cirurgia aberta. Entretanto, o nosso acesso ele é minimamente invasivo. Através do endoscópio, por causa da iluminação e por causa da ótica, nós temos uma visão mais ampliada do que na cirurgia convencional. O tempo de internação é em torno de 12 horas, isso quer dizer que o paciente não precisa dormir no ambiente hospitalar. Na cirurgia endoscópica da coluna, muitas vezes os pacientes saem do pós-operatório imediato, ou seja, acordam da anestesia completamente sem dor. É importante ressaltar que as vantagens desse procedimento vão muito além disso, vão muito além do que apenas a pequena incisão. Elas incluem menor agressão aos tecidos saudáveis, menor descolamento da musculatura, que seria feito numa cirurgia convencional, uma recuperação muito mais rápida do paciente, alta hospitalar precoce no mesmo dia, retorno precoce às suas atividades, a fisioterapia, a reabilitação. A finalidade da endoscopia, da técnica endoscópica, é a retirada do fragmento de hérnia de disco, o qual está comprimindo as raízes neurológicas. A hérnia de disco consiste frequentemente ou uma protrusão ou uma extrusão de parte do disco intervertebral que comprime as raízes nervosas que saem da coluna vertebral. Isso frequentemente dá uma dor irradiada ou para os braços, se for no segmento cervical, ou para o membro inferior, se for no segmento lombar. E o tratamento através da remoção desse fragmento extruso ou que está protruso comprimindo a raiz nervosa e permitindo uma descompressão das estruturas neurológicas
é o que o paciente precisa para aliviar a sua dor. Dentre as outras patologias tratadas com endoscopia de coluna, nós incluímos também as doenças degenerativas como estenose de canal, seja uma estenose de recesso lateral, que é a parte mais lateral ali do nosso canal vertebral, ou uma estenose de canal central. E isso gera uma queixa muito comum chamada claudicação neurogênica, que é uma dor intensa na coluna lombar, irradiada para membros inferiores quando o paciente anda, que muitas vezes leva o paciente a parar, ter que parar de andar depois de uma distância caminhada por conta da dor. Essa doença também pode ser tratada pela endoscopia de coluna vertebral, isso com corte mínimo, menor que 1 centímetro. Então a técnica endoscópica, através de pequenas incisões, consegue retirar grandes hérnias, fazer tratamento de estenose para pacientes com artrose e assim melhorar bastante a qualidade de vida com uma cirurgia minimamente invasiva.